Olá, pessoal! Tá rolando muito nas redes a notícia de que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou a Alexandre de Moraes uma carta dando-lhe uma aula de direito internacional e apontando alguns de seus abusos contra cidadãos e empresas americanos, além de afrontar a soberania daquele país. Essa carta foi expedida no dia 7 de maio, mas tanto o governo Lula quanto o STF a mantiveram em segredo até seu vazamento no final do mês. Vamos então deslindar, sem os termos técnicos do juridiquês, o impactante conteúdo dessa carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, enviada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ela é um baita puxão de orelha, e eu vou explicar direitinho, em linguagem simples, o que ela diz, por que é grave e o que isso pode significar. Preparados? Então bora lá! Adão e Eva, no paraíso. Pode comer, ela falou que não tem nenhum problema. A informação confiável é decisiva. Sensuk, pesquisas de opinião. Primeiro, o contexto. A carta é sobre um processo no Brasil, o de número 9.1935, que envolve ordens judiciais do ministro Alexandre de Moraes para a empresa americana Rumble, uma plataforma de vídeos. Essas ordens mandavam a Rumble bloquear contas de um usuário, suspender pagamentos a essa pessoa e entregar informações sobre transações financeiras. Tudo isso com ameaças de multas e outras punições se a empresa não obedecesse. Parece pesado, né? E é mesmo. Mas o Departamento de Justiça dos Estados Unidos entrou na história e apontou vários problemas nessas ordens. Vamos por partes. Como diria Jack, o estripador. Primeiro problema: jurisdição extraterritorial. O que isso significa? É o seguinte: o Brasil está mandando uma empresa americana que opera nos Estados Unidos fazer coisas graves, sem seguir as regras internacionais, afrontando as leis daquele país. A carta diz, com todas as letras, que um país não pode sair dando ordens no território de outro sem permissão. É como se o Brasil chegasse na casa dos Estados Unidos e dissesse: faz isso aqui porque eu mandei. Segundo o direito internacional, isso é uma violação. Ou seja, as ordens do ministro não têm validade legal nos Estados Unidos porque não passaram pelos trâmites certos. Isso é gravíssimo porque mostra um desrespeito às normas que regem a cooperação entre países. Segundo problema: falta de processo legal nos Estados Unidos. A carta explica que, para uma ordem judicial brasileira ter efeito nos Estados Unidos, ela precisa ser reconhecida por um tribunal americano. Isso envolve um processo formal, onde um juiz americano avalia se a ordem é justa e compatível com as leis americanas, como as que protegem a liberdade de expressão. Sem isso, as ordens do STF são apenas papel. Esse ponto é sério porque sugere que as decisões do ministro podem estar ignorando o devido processo legal, algo essencial em qualquer democracia. Se um juiz brasileiro está dando ordens que não seguem as regras internacionais, isso pode ser visto como abuso de autoridade. Terceiro problema: entrega irregular de documentos. Outro puxão de orelha é sobre como essas ordens chegaram a Rumble. A carta diz que, para mandar documentos judiciais para os Estados Unidos, o Brasil precisa usar canais oficiais, como a Convenção da Haia, que regula esse tipo de troca entre países. Se o caso é cível, tem um jeito certo de fazer. Se é criminal, tem outro. O tom da carta explica que o STF não utilizou esses canais oficiais, o que é mais um erro grave. Isso mostra desleixo ou até tentativa de burlar as regras internacionais, o que compromete a credibilidade do Brasil no cenário global. Ou seja,
diz que Moraes e o STF deveriam aprender como se faz as coisas da forma legal. Por que isso é tão sério? Cada um desses pontos, jurisdição extraterritorial, falta de processo legal e entrega irregular, é uma falha que vai contra normas internacionais e pode ser interpretada como uma tentativa de extrapolar os limites do poder judicial. É como se um juiz brasileiro quisesse impor as suas interpretações das leis brasileiras dentro do território americano. Isso não é só uma questão técnica, pessoal. É algo que mancha a imagem do Brasil e do STF, sugerindo que decisões judiciais estão sendo tomadas sem respeitar acordos internacionais ou os direitos de empresas e pessoas em outros países. E tem mais. A tal da Lei Magnitsky. Agora, o que está deixando todo mundo de cabelo em pé é que essa carta pode estar sendo usada como base para aplicar a Lei Magnitsky, uma lei americana que pune drasticamente autoridades estrangeiras por violações de direitos humanos ou abusos de poder. A carta do Departamento de Justiça, ao apontar essas falhas graves, pode servir como prova de que o ministro Alexandre de Moraes está agindo fora das regras democráticas. Se isso for comprovado, ele pode enfrentar sanções pesadíssimas, o que seria um baita problema, não só para ele, mas para o Brasil como um todo. Resumo da ópera. Essa carta é um alerta vermelho. Ela mostra que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está de olho nas decisões do STF e não está gostando do que vê. As ordens do ministro Alexandre de Moraes foram consideradas fora da lei internacional, sem base legal nos Estados Unidos e entregues de forma irregular. Cada um desses erros é grave e pode ter consequências sérias, incluindo a possibilidade de sanções via Lei Magnitsky. É um momento delicado, que exige atenção e reflexão sobre como o Brasil está lidando com suas questões judiciais no cenário internacional. E aí, o que vocês acham disso? Deixem nos comentários. Se curtiu o vídeo, dá aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Obrigado pela sua atenção. Não perca a série Estratégia para um Futuro Livre do País. São 7 episódios para entender o que trava o Brasil e como mudar isso de verdade. Tá na tela. Clica em confira e começa agora com o primeiro vídeo, com o título Por que o Brasil não sai do lugar? O Brasil merece melhor futuro.